Olá, bom dia a todos. Reforçando agora aqui na gravação. Hoje nosso dia é de revisão para o quiz. Quiz esse que ocorrerá na data de 8/5, sexta-feira. E será composto por questões objetivas. Vou dar seguimento aqui nas informações e aí nós partimos para as questões objetivas. Primeiras informações é a data do quiz, né? Que será na data de 8/5 de 2026, na sexta-feira que vem, agora. Eu confirmei com a professora, até agora ela não me deu devolutiva sobre a segunda chamada. Possa ser que ela faça, possivelmente vai ser na segunda-feira, né? Mas ainda ela não me confirmou essa informação. Mandei mensagem para ela hoje. O quiz é composto por questões objetivas. Normalmente, pessoal, a professora faz 15 questões, valendo 0,2 cada. Mas não é uma informação 100% concreta. Porque pode ser que exista variações, que ela decida fazer 10, ou até que ela decida fazer mais. Mas, de regra, normalmente são 15 questões objetivas. Lembrando que não é permitido consulta, vocês não podem aí utilizar de VAD, nem de CLT, nenhum tipo de consulta. Valerá de 0 a 3, né? Porque a extensão por si só já vale de 0 a 7. E aí cada equipe teve aí sua avaliação durante todo o processo da extensão, e ainda faltam tópicos de avaliações como a aplicação do projeto e o preenchimento do Dream Shaper. Quando finalizasse isso, aí vocês vão ter a nota atribuída completamente. E, por fim, utilizem de todos os meios disponíveis para estudar. Tem os slides, tem os GEDs gravados, tem as anotações de vocês também, as videoaulas na internet, quem gosta de assistir videoaula, e questões. Utilizem também de questões para poder fazer. Uma dica que eu faço com as minhas atividades, né? E com as minhas disciplinas. Eu costumo utilizar a inteligência artificial ao meu favor, né? Eu pego os slides dos professores, porque normalmente alguns professores gostam de utilizar os slides para poder fazer as questões de prova, né? Então eu faço o quê? Pego os slides dos professores, baixo, jogo na inteligência e peço para ela gerar questões para mim, aleatórias. E aí eu vou fazendo, entendeu? Não sei se essa dica serve para vocês, mas para mim serve bastante, porque ela pega vários tópicos assim que a gente não daria atenção, e aí acaba sendo mais prático ali para poder resolver questões. Para quem prefere, essa também é uma dica boa aí. Então vamos lá, galera. Eu vou iniciando as questões, vou lendo elas, e aí vou dar um tempo para quem quiser se manifestar no chat, fiquem à vontade. Se não, eu dou seguimento para a questão anterior. Eu preparei 10 questões para nós treinarmos, elas vão puxando tópicos para poder eu abordar o conteúdo que foi passado. Primeira questão. A Sociedade Empresária Translogística Nacional, LTDA, atua há anos no ramo de transporte rodoviário de cargas, sendo composta por 3 sócios. Em 2022, após uma reestruturação societária, um dos sócios, Luiz, retirou-se da empresa. 2 anos depois, em 2024, um ex-empregado da empresa, demitido ainda durante a gestão de Luiz, ajuizou a ação trabalhista cobrando verbas rescisórias não pagas. A ação foi ajuizada 23 meses após a retirada de Luiz, e o juiz, na sentença, condenou subsidiariamente o ex-sócio com base no artigo 10A da CLT. Contudo, no curso do processo, restou comprovado que a saída de Luiz da sociedade teve como objetivo simular a retirada de patrimônio e blindá-lo de futuras execuções. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Luiz não pode ser responsabilizado, pois a ação foi proposta dentro do prazo de 2 anos contados da averbação de sua saída. Item B. Luiz será subsidiariamente responsável, mas apenas se os atuais sócios forem insolventes. Item C. Luiz será solidariamente responsável diante da comprovação de fraude na retirada societária. Item D. A responsabilidade do sócio retirante é excluída se ele não tiver assinado o contrato de trabalho do autor da ação. Alguém aí se arrisca a responder? O chat está aberto. Se quiserem mandar mensagem no chat também, eu estou vendo aqui. Aqui, no caso, é uma questão que fala sobre a responsabilidade do sócio retirante, né? Vocês estudaram isso lá quando a professora abordou a sociedade
para o regime justo trabalhista, né, que nós costumamos chamar assim. Ou seja, é aquele sócio da empresa que ele se retirou da empresa e aí foi proposta uma ação, porém que ainda durante esse curso ele estava na empresa. A Letícia acha que é C, a Jaine também. Alguém se propõe aí a responder o contrário? E tem B, Maria Clara acha que é B. Vamos lá, pessoal. Nós temos duas alternativas C e duas alternativas B. Vamos para a frente. A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Como eu falei, nós estamos aqui falando de responsabilidade do sócio retirante. Dentro dessa sociedade empresária, pessoal, nós temos dois tipos de responsabilidades. A responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. A subsidiária, ela é de segmento, ou seja, o sócio retirante, que é o caso de Luiz, que retirou-se da empresa, como falei, a terceira linha da questão, ela é subsidiária, via de regra. Via de regra, o sócio que se retira da empresa, ele tem responsabilidade subsidiária. Por 2 anos. 2 anos ele tem responsabilidade subsidiária. Ah, Vitor, como é a responsabilidade subsidiária? Quando um funcionário, que é o caso desse aí, que ajuizou uma ação, se Luiz tivesse saído normal da empresa, normal, sem fraude, que é o que ele fez, aí no final deixa bem claro, que a penúltima linha, simular a retirada de patrimônio e blindá-lo de futuras execuções, isso é fraude, ou seja, ele tentou sair por uma fraude, que é o caso dele agora, mas vamos deixar de canto. Ele não saiu por fraude, vamos ignorar essa parte aí, mudando aqui a questão. Luiz saiu normal, saiu pela porta da frente, virou um ex-sócio, tudo ok, dentro dos conformes. Ele vai ser um sócio subsidiário, um ex-sócio com responsabilidade subsidiária, que é o quê? Se esse empregado entra com a ação, vai ser cobrado primeiro da empresa, depois dos sócios atuais, e aí se por fim os sócios atuais não tiverem como solver essa dívida, aí sim ela vai para Luiz, que é o sócio retirante. Sendo assim, ele é, no caso, uma responsabilidade subsidiária por 2 anos. Se em 2 anos um empregado averbar o contrato, aliás, averbar uma ação, e aí for passar pela empresa, a empresa não tem, está insolvente, passou para o empregado, para o sócio atual, está insolvente também, aí recai a responsabilidade sobre o sócio retirante. Porém, a exceção que essa questão aqui, a exceção que ela fala é quando é comprovada fraude. Aí ele tem responsabilidade solidária. Ou seja, ele está ali na mesma linha da empresa, dos sócios atuais, do sócio retirante. Não vai ter diferenciação. Todos estarão devendo para essa ação porque ele é um sócio que saiu por meio de fraude, não foi de maneira legal. Que é o que fala a questão em tela. Alguém tem alguma dúvida sobre a responsabilidade do sócio retirante? Basicamente é o quê? 2 anos, subsidiária normal. Saiu normal, em até 2 anos ele tem responsabilidade subsidiária. Saiu por fraude, responsabilidade solidária sem prazo. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Pablo era encarregado de vendas da empresa Alfa Comércio Ltda. O mesmo era um funcionário exemplar e dedicado às suas funções dentro do seu cargo. A presidência da sociedade, visando dar oportunidade aos que já integrantes da empresa, aliás, aos que já integraram, né, resolveu promover Pablo a diretor comercial.
Promoção essa que lhe rendeu uma gratificação de 70% extra ao seu salário. O cargo em questão também era classificado como de confiança. Após 8 meses, a empresa, insatisfeita com o desempenho de Pablo na função de diretor, resolveu reverter ele ao cargo anteriormente ocupado. Reversão essa que acarretou na perca da sua gratificação. Pablo procura você como advogado para saber a licitude da decisão tomada pela empresa. Com base nos dados apresentados, indica a alternativa correta. Item A. O retorno é ilícito, pois viola o princípio da irredutibilidade salarial. Item B. A gratificação só pode ser retirada com a autorização sindical. Item C. O cargo que Pablo passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função. Item D. A função de confiança exige novo contrato escrito e não permite alterações unilaterais. Alguém se arrisca aí a responder? Alternativa C. Aqui nós estamos falando, galera, da chamada reversão, que foi o que falou ali na penúltima linha. Os limites da reversão. O que pode acontecer, o que não pode. Maria Clara diz que é a letra C, o Matheus diz que é a letra C. Alguém mais? Ninguém mais? Vamos lá. A alternativa correta realmente é a letra C. Por quê? Aqui a questão ela está abordando a reversão. A reversão ela é bem direta, pessoal. Não tem muito o que saber assim nesse ponto. Ela só funciona de uma única maneira. Quando existe cargo de confiança na conversa. Aqui a questão falava que ele era encarregado e que virou diretor. E mais especificamente, ali na quinta linha ela diz: cargo em questão também era classificado como de confiança. Você está em um cargo de confiança, pessoal, requer que haja o principal, confiança. Ou seja, é algo implícito, é algo subjetivo. Sendo assim, a CLT resguardou de que quando você ocupa um cargo de confiança, você pode estar passível de uma reversão, que é o quê? O empregador ir lá e determinar que você retorne ao seu cargo anterior pelo fato de você não ter mais a confiança dele. Sendo assim, a CLT resguardou que pudesse haver essa reversão e que o salário pudesse sim ser indiretamente reduzido. Por que indiretamente? Porque quando você entra no cargo de confiança, você tem que ter uma porcentagem de uma gratificação. Essa, no caso aqui, era de 70%. Então, ele pode muito bem chegar lá e dizer, ó, você está saindo agora voltando para o seu cargo anterior e você está perdendo a sua gratificação, que era de 70% sobre o seu salário. Mas o desconto da folha se dá no mês subsequente. Como assim, Jaine? Não estou entendendo a tua questão. Repete, reformula para mim, se tu puder falar. Tá me ouvindo bem? Tô, pode falar. Perfeito. Vitor, bom dia. No caso, seria, ele foi demitido em 15 de janeiro, então o pagamento dele seria no mês subsequente, porque ele já recebeu o pagamento de janeiro. Vamos supor que eles paguem sempre no primeiro dia? Mas aqui no caso, eu não estou falando de demissão, Jane. Aqui no caso é reversão. A demissão é quando você desliga o funcionário, né, no caso. A reversão é quando você reverte ele. Por exemplo, ele era um encarregado, como falava lá no início da questão. E aí ele foi promovido para diretor comercial. E o empregador decidiu reverter ele. Ou seja, ele vai tirar ele do cargo de diretor e retornar ele para o cargo de encarregado. Ele só vai perder a gratificação. E aí, agora trazendo para o ponto que você falou, o desconto, né, no caso, vai depender de quando houve essa reversão também. É basicamente parecido ali com o desligamento, né?
Se ele reverteu ali depois do dia 15, possivelmente ainda vai vir a gratificação naquele mês. Agora, no mês subsequente, ele já retorna ao salário normal de encarregado. A reversão não significa que ele vai ser desligado, que ele vai ser demitido, mas sim que ele vai reverter ao cargo anteriormente ocupado. Massa, isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a reversão? Sobre como funciona? Lembrando, galera, isso aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe para poder também não ficar muita informação para vocês. Mas, obviamente, quando ocorre uma reversão, precisa-se se garantir que o cargo anteriormente era um cargo de confiança, porque nós sabemos que tem muitas empresas que destinam cargo de confiança só de boca, entendeu? Colocam uma pessoa dizendo que ela está exercendo um cargo de confiança, mas não paga a gratificação correta, não está ali prevista ali no código da empresa que aquilo se classifica como um cargo de confiança, um regulamento interno da empresa, né? Então, quando é uma falsificação, entre aspas, uma tentativa de fraude de um cargo de confiança, aí pode sim entrar-se com ação e dizer que você não ocupava um cargo de confiança e logo você não estava passível de uma reversão. Mas aqui nós estamos falando de um cargo que realmente era de confiança e estava corretamente a reversão aplicada. Vamos lá para a terceira questão. Ana Clara é estudante do 5º semestre do curso de Administração em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Ela iniciou o estágio em uma empresa de logística por meio de um termo de compromisso assinado entre as partes envolvidas. A estagiária, a empresa e a instituição de ensino. O estágio foi inicialmente regular, com supervisão adequada e jornada compatível com a carga horária do curso. Contudo, após 2 meses, Ana Clara passou a exercer atividades meramente operacionais e repetitivas, alheias à sua formação acadêmica, como controle de estoque, lançamento de notas fiscais e atendimento a clientes no balcão da empresa. Não havia mais supervisão efetiva, nem a entrega de relatórios de atividades à instituição de ensino. A jornada era frequentemente extrapolada, superando 6 horas diárias, e a empresa passou a exigir assiduidade compatível com a de um empregador regular. Diante desse cenário, Ana Clara procurou orientação jurídica quanto à possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício e a descaracterização do estágio. Com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ainda que as atividades não estejam relacionadas à área de formação, não há vínculo de emprego se houver termo de compromisso assinado. Item B. O estágio não pode gerar vínculo empregatício em nenhuma hipótese, pois está regulado por legislação própria. Item C. A ausência de supervisão acadêmica ou a realização de atividades práticas não vinculadas ao curso não descaracterizam por si só o estágio. Item D. O descumprimento dos requisitos legais como supervisão adequada, supervisão, adequação pedagógica e jornada compatível descaracteriza o estágio e gera reconhecimento de vínculo empregatício. Alô? Oi? Não, foi eu que desliguei o microfone mesmo, Lídia. Alguma dúvida? Tá conseguindo ouvir, Lídia, agora? Ah, tá ok. Alternativa D, Jair disse D, Letícia disse D. Alguém mais? Eu não sei porque tá aparecendo essa barrazinha aqui no final. Alternativa D. Vamos lá. Alternativa D é a alternativa correta. Por quê? O estágio ele se classifica como uma forma de trabalho, né? Porque ele não completa ali o chope dentro da relação, visto que o estágio ele tem incentivo apenas do alinhamento entre a teoria e a prática. A intenção em si do estágio não é gerar renda, não é você estar ali de maneira onerosa, você receber pelo aquele estágio, mas sim como forma de aliar o seu aprendizado teórico ao prático.
Sendo assim, o estágio ele tem lei específica. E a lei do estágio, ela garante de que haja o quê? Uma supervisão adequada, a jornada seja respeitada e que haja ali uma relação trilateral entre o estágio, a concedente do estágio e a instituição de ensino. Sendo assim, quando esses requisitos deixam de ser respeitados, você pode sim ajuizar uma ação exigindo reconhecimento de vínculo. E aí, no caso, o estágio se torna o seu reconhecimento ali de vínculo empregatício. Por quê? Pois ele perdeu o sentido, como foi o caso aí de Ana Clara. Ela começou a fazer funções alheias à sua faculdade. A faculdade dela ali era de administração. E ela estava ali conferindo estoque, estava ali alinhando o atendimento dos clientes no balcão. E logo ela estava fugindo do seu regime. Lídia, a carga horária do estágio são de 6 horas diárias, beleza? 6 horas diárias. Aí vai depender, no caso, também do seu regime de formação. Porque quando você está ali no ensino fundamental, você também pode estagiar. Não há o que vede esse estágio. Mas aí será de 4 horas diárias. Tudo está lá na lei do estágio, salvo me engano, eu acho que é no artigo 5º. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só lembrando que a lei do estágio é 11.788, beleza? Ela é uma lei bem curta, galera. Bem curtinha mesmo. Tá no artigo... Deixa eu identificar aqui. Artigo 6, nono... Poxa, cadê? Tá aqui, achei. Perdão, artigo 10º. Artigo 10º é no inciso 1 e 2. O inciso 1º é de 4 horas diárias e 20 semanais, no caso de estudantes da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, como eu falei. Ensino ali nono ano, final do ensino fundamental. Ele pode estagiar de 4 horas diárias e 20 semanais. E de 6 horas diárias e 30 semanais para os estudantes de ensino superior da educação profissional de nível médio. E de nível médio. No caso é o nosso, que é o ensino superior e o ensino médio. Quarta questão. Patrícia foi contratada para trabalhar na residência de uma família como cuidadora de uma idosa com mobilidade reduzida. Sua jornada era de segunda a sábado, das 8 às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição. Após 6 meses de trabalho contínuo sem registro de carteira de trabalho, a relação foi encerrada verbalmente, sem o pagamento de verbas rescisórias. Patrícia procurou orientação jurídica, alegando ser empregada doméstica, e reivindicando o reconhecimento de vínculo, o pagamento de férias, 13º, FGTS e horas extras por labor eventual aos domingos. O contratante, por sua vez, argumenta que não havia obrigação de registro formal, porque a atividade da cuidadora teria caráter efetivo e assistencial. E ela... afetivo, perdão. E que ela ajudava como membro da família. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Lei Complementar número 150 de 2015, que é a Lei da Empregada Doméstica, do Empregado Doméstico, que regulamenta os direitos dos empregados domésticos. Alternativa A. Cuidadores de idosos não são considerados empregados domésticos por prestarem assistência de natureza pessoal e afetiva. Item B. O vínculo de emprego doméstico exige, além da prestação contínua e onerosa, vínculo afetivo com o núcleo familiar. Item C. O cuidador de idoso pode ser enquadrado como empregado doméstico desde que preenchidos requisitos legais, como pessoalidade, habitualidade, subordinação e prestação de serviços no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Item D. A ausência de registro em carteira e o pagamento informal caracterizam o vínculo, tornando a relação de trabalho nula. Alternativa A. Alternativa C. Alguém aí? Sempre que falar em empregado doméstico, pessoal, sempre lembrar da Lei 150 de 2015, beleza? Entre lei geral e lei especial, nós aplicamos ali a lei especial. E nós temos a 150 de 2015, que é a que regula o empregado doméstico. Alternativa A, alternativa C. Vamos lá, a alternativa C, a alternativa correta. Os requisitos para que haja um empregado doméstico
é uma habitualidade por mais de 2 dias na semana, no caso, no mínimo 3, para que haja pessoalidade, subordinação e prestação de serviços em âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. Não existe esse negócio de afetivo e assistencial, porque ninguém trabalha por afeto, galera, nesse sentido. Ou seja, ele tentou burlar aqui com uma coisa que não se aplica e sem finalidade lucrativa, Jaine, porque assim, o empregado doméstico, ele tem que trabalhar para a residência, entendeu? A intenção dele é que seja ali um empregado que trabalha para a família ou para uma pessoa física. Sendo assim, a sua função é estar trabalhando dentro daquela residência. Ela não pode ter finalidade lucrativa. Como exemplo, Vitor, vamos supor, eu te contrato para ser minha empregada doméstica, para tu estar ali cuidando dos afazeres da casa, entendeu? E aí eu tenho tipo um negócio ali na frente, uma venda de garrafões de água, um exemplo. E aí eu peço para tu auxiliar lá também. Tu tá vendendo garrafões, entregando, entendeu? E, ou seja, exatamente, não participa dos lucros que a família oferir. Ou seja, se eu te insiro ali numa finalidade lucrativa, eu estou tirando o caráter de um empregado doméstico e estou te passando a ser um empregado convencional. Por que isso? Porque são regras diferentes, entendeu? Tipo, o empregado doméstico, ele tem pontos muito diferentes dos empregados regulares, como a questão do fracionamento das férias, que ele não precisa concordar, o empregador simplesmente fraciona sem a anuência dele. A questão também de alguns pontos da Constituição Federal que não estão abrangidos a ele, como a participação nos lucros, que é algo que é do empregado regular ali. E quando você faz esse burlar, entre aspas, você está querendo garantir aí, entre aspas, uma fraude. Né? Você está querendo ter um empregado doméstico, só que na verdade você tem um empregado regular. Quinta questão. Júlia foi contratada em 2022 como analista de marketing por uma empresa com sede em Belo Horizonte para trabalhar exclusivamente em regime de teletrabalho. Conforme expressamente previsto em seu contrato de trabalho, ela reside em outra cidade e nunca compareceu presencialmente à sede da empresa. Em 2025, a empregadora notificou Júlia de que, por decisão gerencial, o regime de teletrabalho seria encerrado e todos os empregados passariam a cumprir jornada presencial a partir do mês seguinte, exigindo sua presença diária no escritório. Júlia recusou-se a comparecer, alegando que o retorno ao presencial implicaria na alteração unilateral de uma condição essencial do contrato. A empresa, por sua vez, defendeu a legalidade da alteração, afirmando que o poder diretivo do empregador permite que a determinação essa determinação e que não há direito adquirido ao trabalho remoto. Com base na CLT e no entendimento jurisprudencial atual, assinale a alternativa correta. Item A. O empregador não pode exigir o retorno ao presencial, pois a cláusula contratual de teletrabalho confere direito adquirido à modalidade remota. Item B. O retorno ao regime presencial existe a concordância expressa do empregado, mesmo diante do poder diretivo do empregador. Item C. O empregador pode determinar o retorno ao trabalho presencial desde que haja prévia notificação, antecedência mínima de 15 dias, conforme prevê a CLT. D. O teletrabalho é considerado uma condição contratual imutável e só pode ser alterado por convenção coletiva. Alguém aí se arrisca? Quem está treinado em teletrabalho, é bom dar uma olhada nos artigos do teletrabalho, pessoal, porque foram inseridos muito recente, foi em 2022 que houve a inserção dele. E ele ali é o artigo, a partir do artigo 75 da CLT. Ele fala pontos muito específicos, normalmente a professora sempre coloca uma questão ou outra de teletrabalho no quiz. E é bem importante vocês estarem ali alinhados nessa questão. Alternativa C, alternativa C. Alguém aí discorda? Alguém acha que é A? Alguém acha que é B? Então vamos lá. A alternativa correta é sim a alternativa C. O teletrabalho, pessoal, ele não é um direito adquirido. Não é porque o empregado trabalha há anos no regime de teletrabalho que ele tornou-se direito adquirido. Agora, um ponto importante que tem aqui na questão, que é
conforme expressamente previsto em seu contrato de trabalho. O regime de teletrabalho ele deve estar previsto no contrato de trabalho do empregado. Logo, está totalmente dentro da legalidade. Porém, o retorno ao regime presencial, ele é uma das possibilidades do que vocês estudaram lá na unidade 5, parte 3. Chama-se jus variandi, que é quando o empregador pode determinar alguns pontos do contrato sem que haja concordância do empregado. Ele pode simplesmente chegar lá e determinar. Esse é um dos pontos. Ele pode determinar que o empregado retroceda ali do regime remoto para o regime presencial, respeitando a notificação mínima de 15 dias. Ele pode permitir ali que ele se organize durante esse período, porque normalmente, como é um trabalho remoto, ele não precisa estar presente na empresa. Tem pessoas que viajam, tem pessoas que vão ver ali um ente familiar que fica longe, e aí a pessoa fica, como consegue trabalhar de todos os lugares, a pessoa passa ali até um tempo bem longe mesmo. Vamos supor que o cara esteja em outro país, ele trabalha ali, quando ele termina o trabalho dele, ele vai curtir a viagem. Até porque o regime de teletrabalho ele não exige que haja um horário específico, ele pode ser por regime de tarefas. Ele tem ali 3 tarefas para fazer, se ele fizer em 1 hora, ele terminou o trabalho dele do dia, por exemplo. Entendeu? Então, o empregado pode estar retroagindo desse regime, né, remoto para o presencial, respeitar esse período mínimo de 15 dias. Alguém tem mais alguma dúvida sobre teletrabalho? Lembrando que é bem importante vocês darem uma lida ali a partir do artigo 75 da CLT. Pode falar, gente. Rita, salvo engano, ela falou algo no sentido de que o empregador também vai arcar com alguns custos dessa volta do teletrabalho para o presencial. Confere essa informação? Não, viu? Aí tu tá confundindo quando quando a pessoa ela é mandada para trabalhar em outro local. Que aí por exemplo, o empregador vai e te muda de filial de empresa, por exemplo, entendeu? Ah, eu quero que tu vá trabalhar aqui eu tenho uma empresa aqui, tu é contratado aqui do Ceará. Eu quero que tu vá trabalhar lá em Belo Horizonte. Eu tenho uma empresa lá, uma filial. Aí eu vou te mandar para lá. Beleza, tu concordou? Concordou. Você precisa concordar, mas aí eu vou ter que adicionar uma custa a essa tua mudança, entendeu? Porque como isso é uma das possibilidades dos variantes do empregado, ele não é exigido que ele haja com a arca com essas custas dele, não. Ele já dá esse prazo para ele se organizar aí e ele tem que retornar, até porque o empregador não tem tipo assim, ele não tem obrigação de fazer isso, porque é uma escolha do empregado, entendeu? O empregador foi lá e disse que você está trabalhando em regime remoto. Ok, a escolha é sua. Tecnicamente, entre aspas, né, era para ele estar em casa, não para ele estar viajando. Se ele está viajando ali, foi uma escolha dele. Então, o empregador não tem a obrigação de arcar com esse retorno. O que está falando aí é quando ele vai trabalhar em outra filial da empresa. Aí o empregador tem que chama-se... É como se fosse uma ajuda de custo, né? Tem outro termozinho que agora eu esqueci. Mas ele pode ser até incorporado ao salário. Eles normalmente botam ali uns 30% a mais do salário para ajudar ali nas custas dessa mudança de filial da empresa. E precisa ser concordado, viu? O empregado precisa concordar com isso. Sexta questão. A terceirização é uma forma de organização produtiva em que a empresa contratante transfere a execução de determinadas atividades a outra empresa especializada, que fornece a mão de obra necessária. Sobre a terceirização na legislação trabalhista brasileira, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O trabalhador terceirizado possui vínculo com a empresa prestadora de serviço e não com a tomadora, salvo se comprovada a fraude na contratação. Item B. O trabalhador terceirizado possui vínculo empregatício direto com a empresa contratante, já que é ela que se beneficia do serviço. Item C. A terceirização é permitida apenas mediante contrato por tempo determinado e somente em serviços técnicos. Item D. A terceirização é automaticamente ilícita se envolver atividades relacionadas ao atendimento ao público. Pelo menos 2 alternativas aqui já estão super claras que estão super erradas. Vocês estudaram terceirização. Foi acho que a parte mais extensa da unidade 5, né? Que foi a parte 3, essa última agora que vocês fizeram.
Nela vocês estudam aí o contrato de terceirização. Alguém se arrisca? Alguma das alternativas? Alguém se arrisca, pessoal? Alguma das alternativas? Se não, vamos lá. A alternativa correta é a alternativa A. Por quê? Porque a terceirização ela é uma relação trilateral também, né? Que é o empregado, prestador de serviço, a empresa prestadora de serviço, que é no caso ali quem contratou aquele empregado, e a empresa tomadora de serviço, que é a empresa onde ele vai exercer a atividade. Sendo assim, o vínculo ele é de quem? Do empregado com a empresa prestadora de serviço. Só que, se houver uma fraude, aí sim a relação recai também subsidiariamente para a empresa tomadora de serviço. Um exemplo, que acho que até a professora deu esse exemplo. Os seguranças da Unifor, eles podem ser contratados ali por uma empresa. Um exemplo, vamos supor que uma empresa conhecida de segurança, a Service. Se você vai e contrata um empregado para prestar segurança pela Service, o empregado é o empregado terceirizado, a empresa prestadora de serviço é a Service, porque é quem vai prestar serviço para a Unifor. E a Unifor é a empresa tomadora de serviço. Ela precisou do serviço, contratou a Service, que é a prestadora, e a Service enviou o segurança, que é o prestador de serviço, o empregado terceirizado. Sendo assim, esse triângulo de relação é que ocorre. Mas todos os direitos garantidos ali são representados pela empresa prestadora de serviço. Foi ela que contratou aquele empregado, salvo se houver a fraude. Essa é uma questão mais delicada. É porque terceirização em si, Lídia, é uma questão delicada, entendeu? Porque ele é um tema que você precisa dar uma lida boa, você precisa olhar os artigos de lei, porque é bem fácil de você confundir terceirização com um contrato determinado. É bem fácil de você achar que, por exemplo, você não entende bem de terceirização. Aí a questão vai aqui e joga, por exemplo, assim, a empresa terceirizada não pode solicitar que seja feito o serviço fim dela, por exemplo. O pessoal facilmente vai achar que não pode, porque o pessoal só vê terceirizadas em questões de tipo assim, eu tenho aqui uma empresa de ensino, como é a Unifor. Eu só terceirizo o segurança, só terceirizo o serviço de limpeza. Aí o pessoal vai lembrando disso e pensa o quê? Pô, então eles não podem terceirizar o serviço principal, que é o ensino. Só que na verdade pode. Entendeu? Então, são pontos muito nuances, muito detalhadas mesmo. Tudo que envolve terceirização é uma questão mais delicada mesmo. Aí quando entra também a quarteirização, aí termina de chutar o pau da barraca. Então é só ter cuidado nela, dar uma lida boa. Eu acho que o slide aliás, a parte mais delicada para vocês, pessoal, vai ser a unidade 5, parte 3, que é essa que vocês estão vendo agora, que é sobre o empregador. Entendeu? Porque mistura muita coisa, vai misturar ali um pouco do direito empresarial, que é o que vocês estudaram. Entendeu? Vai até puxar um pouco ali até para previdenciário. Então, é bem delicada essa parte 3. Alguém tem alguma dúvida sobre terceirização? Se tiver, pessoal, falem, pode ficar à vontade para poder tirarem as dúvidas agora. Se não, vamos lá para a próxima questão. 7ª questão. Mas na ação trabalhista pode chamar os dois. Perdão. Na ação trabalhista pode chamar os dois na PI, que seria a PI, eu não entendi, a petição inicial. É porque assim depende. Você pode, desde que você respeite a subsidiariedade, beleza, Jaine? Porque a responsabilidade inicial é da empresa prestadora de serviço, não da tomadora. Entendeu? A tomadora ela é subsidiariamente responsável.
Ou seja, se você respeita por exemplo, ali nos pedidos, tu vai e coloca assim, que seja reconhecido a intimação da empresa prestadora de serviços para responder tais argumentos apresentados. E no outro pedido tu bota subsidiariamente, se não houver, como é que diz, posso usar o termo? Se não houver recebimento por parte da empresa prestadora de serviço, aí será solicitado a apresentação da empresa tomadora de serviço, porque a empresa tomadora de serviço é responsabilidade subsidiária. Beleza? Respondi a tua pergunta? Acho que a professora também comentou, talvez, normalmente ela comenta. Às vezes ela pode ter esquecido, mas normalmente ela comenta. Mas aí grupo econômico já é diferente. Nem grupo econômico não seja necessariamente terceirização, viu? É diferente. Grupo econômico, às vezes você tem uma hold. É uma própria empresa do mesmo grupo que ela direciona a prestação. Não necessariamente nós estamos falando de terceirização. Nós podemos estar falando apenas de direcionamento. Supor, eu tenho a empresa A, que é a holding, e a empresa B e C. A empresa A, ela direciona a prestação para B e C, mas não significa que a B e C são tomadoras de serviço, as prestadoras de serviço, e a empresa A seja tomadora, entendeu? No caso aí, vai depender. Grupo econômico não necessariamente seja terceirização. Às vezes até porque ela perde o intuito, se for. Pode ser até caracterizado uma fraude. É como se ele quisesse estar englobando ali um grupo econômico dentro de uma terceirização, para tirar tipo, a responsabilidade das outras empresas, entendeu? Aí pode ser até caracterizado uma fraude. Respondi tua pergunta ou não? Se não, pode falar, que eu repito. Vamos lá, 7ª questão, pessoal. Mas se tiverem perguntas, podem continuar. Pode falar à vontade, pessoal. Vocês que mandam aí. Vitor, Oi. desculpa, não levantei a mão. Não, pode falar, sem problema. No caso aí da V2, a professora vai cobrar toda a unidade 5, não é isso? Não, negativo. Ela vai cobrar apenas a parte 1, 2 e 3. Ela não finalizou a unidade 5 ainda, então ela não tem como cobrar todas as partes. Pronto, então só vai ser a unidade 5, a parte 1, 2 e 3, 2 não e é? 3, exatamente. A parte, ainda falta 2 partes para vocês, a parte 4 e a parte 5. Tá bom, muito obrigada. 7ª questão. De acordo com a CLT e a doutrina trabalhista, assinale a alternativa correta sobre a figura do empregador. Item A. O empregador é necessariamente pessoa jurídica, sendo vedada a atuação de pessoa física ou ente despersonalizado, nessa condição. B. A pessoalidade é elemento essencial tanto para o empregado quanto para o empregador, sendo ambos tratados de forma equivalente nesse aspecto. Item C. O empregador assume os riscos da atividade econômica, sendo responsáveis pelo prejuízo do empreendimento, característica conhecida como alteridade. Item D. O empregador pode transferir ao empregado riscos do negócio em situações excepcionais previstas no contrato. Alguém se arrisca a uma das alternativas? Aqui nós estamos falando sobre a definição do empregador, entendeu? Ali no nosso CLT, ela tem a definição do que é o empregador e quais as suas atribuições. Já me disse que a alternativa C. Alguém discorda? Alternativa C, a Lídia também. Vamos lá. Vou dar um pouco acelerado aqui, pessoal, mas podem abordar tranquilamente. É só porque para poder também não ficar muito extenso e não ficar muito cansativo para vocês. Na minha cabeça isso é empresarial, parece mesmo, né? Não, a unidade 3 em si, aliás, a parte 3 da unidade 5, ela é a cara do empresarial. A alternativa C, a alternativa correta, é sim a definição do empregador. O empregador é aquele que assume o risco da prestação e assalaria os seus empregados. Ou seja, a responsabilidade toda da prestação do serviço ali é dele, entendeu? Qualquer prejuízo, ele não vai poder repassar para o empregado. Ele vai ter que assumir
porque ele que decidiu estar naquele ramo, ele que decidiu abrir aquela empresa, então o empregado não tem obrigação nenhuma de estar arcando ali com os problemas, entre aspas, né, desse empregador, perdão. Aqui é no mesmo caso, pessoal, também daquela PPL, né, que o pessoal fala, PLR também, né, se chama também dessa forma, que é a participação nos lucros e resultados. Né? O empregador, ele não tem a obrigação de fazer com que os empregados participem dos lucros e resultados, porque exatamente isso. É ele que assume os riscos da prestação, ou seja, ele não tem a obrigação de repassar os lucros para você, porque quando tem prejuízo ele também não repassa. Então, esse é o ponto da questão do empregador. Vamos lá para a 8ª questão. Sobre o poder diretivo do empregador, assinar a alternativa correta. Alternativa A. O poder diretivo restringe-se apenas à organização das atividades, não abrangendo a fiscalização ou aplicação de penalidades. Item B. O poder disciplinar permite ao empregador aplicar penalidades, sendo a dispensa por justa causa considerada a primeira medida a ser adotada. Item C. O poder de fiscalização autoriza o controle da execução de serviços, desde que respeitados os limites legais, podendo incluir meios eletrônicos. Entender, o poder de organização permite ao empregador alterar livremente qualquer cláusula do contrato de trabalho, ainda que cause prejuízo ao empregado. Alguém aí se arrisca em alguma das alternativas? Nós vamos falar sobre o poder diretivo, ou também chamado de poder patronal. O pessoal costuma usar essas duas nomenclaturas. Ele aí é dividido em 3. O poder fiscalizatório, que é o caso ali do poder de fiscalização do empregador, também do empregado diretamente. Né? O poder, eu esqueci agora as nomenclaturas, mas eu sempre esqueço essas nomenclaturas, mas são 3. Que é o fiscalizatório, que é o poder de fiscalizar. Esse eu lembro de cabeça. Os outros 3 eu esqueço sempre, realmente mesmo. Os outros 2, aliás. Eu sei o que significa, mas os nomes sempre me falham a memória. O poder organizatório ou regulamentar, que é no caso de criar ali as leis, né, dentro do ordenamento da empresa, que é o nosso código da empresa, o nosso regimento interno da empresa. Tudo isso está dentro do poder regulamentar, que é o que o empregador cria ali as leis, e o poder disciplinar, que é o poder de aplicar sanções àquele empregado. Alternativa C. Alternativa C, alternativa correta. O poder de fiscalização autoriza o controle de execução de serviços desde que respeitados os limites legais, podendo incluir meios eletrônicos. No caso aqui, falo diretamente do poder fiscalizatório, que é o poder de fiscalizar ali do empregador. Ele pode estar acompanhando e-mails, ele pode estar instalando câmeras, desde que respeitados os ambientes, não ter câmeras ali no vestiário, não ter câmeras no banheiro, no local ali de atividade pessoal do empregado, né? Respeitado isso, ele pode livremente ali utilizar do meio fiscalizatório, sem problema nenhum. Pode falar, Jane, pode ficar à vontade. Então, por favor, você pode repetir o poder diretivo e o disciplinar? Pronto. O poder diretivo, na verdade, o poder diretivo ele é a cabeça, ele é chamado de poder diretivo ou poder patronal. Dentro do poder diretivo, ele se subdivide em 3, que é o poder regulamentar, que é o de criar ali o ordenamento da empresa, o regimento interno da empresa, as atividades, dizer ali, essa é a forma correta de fazer a atividade, definir ali dentro de um PO, por exemplo, de um procedimento operacional, como deve ser feita aquela atividade. Isso está dentro do poder regulamentar do empregador. Segundo poder, o poder fiscalizatório, que é o poder de fiscalizar as atividades, de estar ali observando, de estar ali impondo câmeras, fiscalização de e-mails. Esse é o poder fiscalizatório. E, por fim, o poder disciplinar, que é o poder de aplicar sanções. Por exemplo, a CLT permite que haja
aplicação ali de uma advertência verbal, de uma advertência escrita, de uma suspensão disciplinar, tudo isso está dentro do poder disciplinar do empregador. Ou seja, isso é o que forma o poder diretivo, regulamentar, disciplinar e fiscalizatório. Entendido? Massa. Então é isso, pessoal. Vamos para a nona questão. Durante a vigência do contrato de trabalho, pode ocorrer situações em que o empregado se afaste de suas atividades total ou parcialmente, com diferentes efeitos jurídicos sobre o contrato, sob o conceito de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na suspensão do contrato, o empregado continua recebendo o salário, normalmente, mas não precisa prestar serviços, como exemplo as férias anuais. B. A interrupção do contrato ocorre quando o contrato é rescindido por acordo entre as partes. Item C. Na interrupção do contrato de trabalho, o empregado se afasta, mas continua recebendo salário e conta com o tempo de serviço. Já na suspensão, não há prestação de serviço, nem pagamento de salário, salvo a previsão em norma coletiva ou legal. Entender? Tanto na suspensão quanto na interrupção, o contrato é considerado reincidido com pagamento de verbas proporcionais. Aqui fala sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Alternativa C. Alguém discorda aí da Lídia? Essa é a nossa penúltima questão, pessoal. A alternativa correta, vamos lá, é a alternativa C. Exatamente por isso. A suspensão, como eu até falei, é verdade, viu, Lídia? Sempre cai uma questãozinha sobre suspensão e interrupção. A suspensão é quando nós temos ali a paralisação do contrato de trabalho. Ele não conta para fins de serviço. Nós costumamos dizer que é quando o contrato ele congela. O empregado não recebe pelo aquele período que está congelado. Aquele período não conta como tempo de serviço. Ele não tem efeito jurídico nenhum. Ele congela o teu contrato e ele não vai nem para frente nem para trás. Basicamente, essa é a definição correta. Quando ocorre a suspensão? Quando você é eleito para um cargo de confiança, como a gente falou no começo da questão. Acho que era o Luiz, né? Era um empregado encarregado e foi eleito para um cargo de direção. Ali o contrato de empregado dele encarregado congela. E aí o que vai valer é aquele período ali do cargo de confiança. E aí depois se ocorre a reversão, como ocorreu com ele lá, o contrato ele descongela e volta ao normal. E a interrupção? A interrupção já é diferente. A interrupção, o contrato ele só para fictamente. Ele para ali de correr naquele momento, mas ele conta sim para efeitos jurídicos. Você recebe o seu salário normalmente durante o período que está interrompido. Um exemplo, as férias. As férias é uma interrupção do contrato de trabalho. Você está ali ausente por 30 dias, daqueles, pode ser no caso por 30 dias, né, se não houver fracionamento. E você vai ter aquele período computado sim como tempo de serviço, você vai receber aquele período de férias, entendeu? Então, tudo isso é contado sim. Logo, ele está ali diante de uma interrupção do contrato de trabalho. Já um exemplo de suspensão, outro também, quando o funcionário pratica algo ali na empresa que você precisa suspender como forma do poder disciplinar do empregador. Por exemplo, o empregador comete ali uma falta grave, aí você vai lá e suspende ele. Essa suspensão vai ter ali, no caso, um efeito de suspensão do contrato. Aquele período vai ser, ele não vai receber, ele não vai contar para fins de contrato. É realmente uma aplicação ali disciplinar para aquele empregado.
Alguém tem alguma dúvida sobre suspensão e interrupção do contrato? Só tirar o cachorro aqui, que ele não tá me deixando quieto. Só um momento. Vamos lá, galera. Última questão da nossa revisão, questão final hoje. Lúcia é fisioterapeuta e presta serviços regularmente em uma clínica particular. Ela comparece à clínica de segunda a sexta-feira, das 8 às 16. Atende exclusivamente os pacientes indicados pela própria clínica. Utiliza o uniforme com a logomarca da empresa e recebe mensalmente uma quantia fixa por transferência bancária. Embora tenha assinado o contrato de prestação de serviços como profissional autônoma, Lúcia deve seguir as orientações da direção clínica, que controla os horários e a conduta dos atendimentos. Além disso, não pode-se prestar serviço a outras clínicas ou realizar atendimentos particulares conforme cláusula contratual. Diante dessa situação, à luz da consolidação das leis do trabalho e dos princípios do direito do trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. Como há contrato escrito de prestação de serviço, presume-se a inexistência de vínculo empregatício. Item B. A exclusividade contratual por si só não descaracteriza a autonomia, desde que haja pagamento por tarefa executada. Item C. Apesar da formalização como autônoma, a existência de subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade permite o reconhecimento de vínculo empregatício. Item D. A formalização do contrato autônomo como pagamento mensal garante plena liberdade de organização do trabalho e afasta qualquer possibilidade de vínculo. Alguém aí para chutar a nossa última? Item C. Item C. Alguém discorda aí da Lídia, da Jaine? Se não, vamos lá. A alternativa correta é sim a alternativa C, como vale para todas as formas de contrato de trabalho. Trabalho é diferente de relação empregatícia, lembrando. Mas se você tem ali um empregado que está diante de um contrato de trabalho, ele iniciou ali como trabalhador autônomo, como é o caso de Lúcia. Firmou o contrato, ela era ali uma empregada fisioterapeuta, mas ela não era empregada da empresa. Ela apenas iria prestar um serviço, mas aí posteriormente começou a observar-se que estava ali o chope completo. Ela tinha subordinação, ela tinha habitualidade, ela tinha onerosidade, ela era pessoa física e tinha personalidade. Sendo assim, observou-se que tinha o chope completo, ela pode se ingressar com ação de reconhecimento de vínculo empregatício sem problema nenhum, pois deixou-se de ser uma relação de trabalho e passou-se a ser uma relação de emprego. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Nós finalizamos aqui a nossa 10ª questão. Desejo a vocês aí uma excelente prova, que vocês estejam ali aptos para tirar uma excelente avaliação, aliás, uma excelente nota. Espero ter contado aí com a ajudada de vocês de alguma forma. O pessoal da gravação, vou encerrar a gravação aqui agora. O pessoal que está presente, eu vou deixar o link de presença, certo? Só um momento.